Que a paz do Senhor seja no meu e no seu coração. Vamos para a palavra do Senhor mais uma vez para aprender. Hoje nós vamos estar estudando e entender qual que é a missão que Jesus veio fazer nessa terra. Deixa eu te dar um recado. Inscreva aí no nosso canal. Nas terça-feira, às 20h30, quinta-feira, às 20h30, domingo, às 20h30, sempre vai ter uma palavra que Deus está trazendo para você. Inscreva aí no nosso canal, assine o sininho aí para receber as notificações. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, diz assim a soberana palavra do Senhor. Sucedeu que, estando ele à casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: o são não necessita de médico, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. A palavra nos traz aqui um conhecimento fantástico. Vocês já observaram que muitas pessoas talvez ficam perguntando: por que uma pessoa ruim, má, pode ser salva? Mas ele fez tanta coisa errada. O que Jesus diz aqui? Ele diz que ele não veio chamar os justos, mas pecadores. Uma pessoa, para ser salva, o que ele precisa é de ter arrependimento. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele estava no mundo desde a fundação do mundo. A palavra aqui é muito clara que sem ele nada existia. Então aqui nós temos um conhecimento de quem é Jesus. Ele veio para os que eram seus. Os judeus esperavam a vinda do Messias, estava aguardando, talvez esperando um libertador que viesse como veio o rei Davi, com espada, um rei poderoso. Mas Deus traz ali o seu filho agora, nascendo em uma manjedoura junto dos animais, humilde, simples, andando agora atrás dos pecadores. Quando Jesus estava ali na casa de Levi, que é chamado Mateus, Levi tinha sido chamado por Jesus para andar com ele e ficou tão alegre que ofereceu ali um jantar, um banquete, e veio muita gente, muitos fariseus, saduceus, muita gente. Quando Jesus sentou na mesa no meio daquele povo, alguns dos fariseus perguntam para os seus discípulos: por que ele come no meio de pecadores? E Jesus estava ouvindo aquela palavra. Ele disse: eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Aqui nós precisamos de observar bem o que ele trata comigo e com você. Se um dia eu fui encontrado, porque Jesus veio em mim um pecado, e ele queria mudar a minha história.
E Ele quer mudar a sua história também. É essa a razão que nós precisamos de entender. Ele diz que uma pessoa que está normal não precisa ir no médico, não. Mas os doentes, sim. E Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui no Evangelho de João, quando nós observamos aqui, que Ele veio e muita gente o rejeitaram, os judeus naquela época, a maioria rejeitaram Jesus. E a palavra diz que, mas todos quanto o aceitaram, aqueles que crêem no seu nome, Ele deu poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o homem não foi criado como filho. Lá no livro de Gênesis diz que quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas. Então, quando Deus fez, Ele deu vida à criatura, o Criador trouxe a vida. Mas hoje Jesus vem aqui e diz que Ele veio e todos aqueles que o aceitaram, que reconhecer e conhecer que precisa dEle, Ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nascem da carne nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo, ou seja, a palavra de Deus, está entre nós ainda hoje. Ali no banquete, quando eles ficam assustados, e diz lá, mas Ele está no meio de pecadores. Talvez aí está uma das partes mais importantes para mim e para você. É que Jesus continua ainda a buscar os pecadores, buscar eles ao arrependimento. Nós temos que tomar cuidado. Talvez nós achamos que somos bons demais, né? Eu tenho uma vida boa, reta, eu sou uma pessoa honesta, mas a Bíblia diz que Deus, olhando para essa terra, não viu um justo sequer. E aí Ele prepara o maior plano de todos os tempos. Ele envia o próprio Filho para nascer de uma mulher e se tornar carne, porque através da carne de Jesus iria ser sacrificado um cordeiro, quer dizer, sem pecado, para tirar o pecado do mundo. Aqui no mesmo capítulo aqui, ó, versículo 35, no capítulo 1 de João, diz assim, e no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Tá vendo? Então Jesus nasceu para ser um cordeiro, para ser sacrificado. Todos nós observamos bem, né? Quando tem aqueles filmes da Paixão de Cristo, quando Jesus foi levado e pendurado no madeiro, lá na cruz, e crucificaram, e ali zombam dele, escarnece, mas Jesus, mesmo passando por tudo aquilo, Ele ainda olha e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Essa palavra hoje ainda está soando nos meus ouvidos. Tem muitas pessoas que quando nós vamos levar o Evangelho para ele, falar de Jesus, da salvação, eles ainda zombam ainda. Mas sabe o que as Escrituras diz? Quando Ele não nos receber, eles não recebendo vocês, não, a mim, que os enviei. Quer dizer, quem nos envia a trazer essa palavra é Jesus. Ele veio para nos fazer agora uma mudança total de vida, nos tornarmos filhos de Deus, os quais não nascem da carne, nem da vontade de homem nenhum, mas de Deus. Esse é o maior plano que existe para toda a humanidade. Nós ouvimos muito aquela passagem de João 3, quando diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Filho dele não para condenar, mas que o mundo fosse salvo por ele. Não está falando desse mundo aqui, não, está falando das pessoas. Ele um dia encontra o Zé Henrique aqui para mudar a minha história. E hoje ele está te procurando na sua casa, com a sua família, para trazer a salvação por inteiro na sua casa. Aqui, quando ele diz, eu não vim chamar justo, mas pecadores. É uma das passagens mais lindas que eu vejo na minha vida,
Porque quando eu me recordo do meu passado, às vezes fica aqui maquinando na minha mente os erros que eu cometi, os pecados, coisas que no mundo parece normal, não é isso? Mas para Deus não, meu amado. E aqui ele traz uma certeza agora para mim e para você da nossa vitória. Esse mesmo evangelista João, quando ele escreve as cartas lá no capítulo 2, ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ou ele se fez um sacrifício por mim e por você. E lá também ainda diz que quando nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado agora junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele hoje está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e de lá ele intercede por mim e por você. Todas as vezes aqui que o Zé Henrique aqui começa a fraquejar, sente alguma coisa aqui, começa a fraquejar as pernas, cair, Jesus intercede por mim. Você sabe por quê? Jesus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as maneiras que nós venhamos o quê? Pecar, que nós venhamos cair em contradição. Porque agora eu preciso de ter um novo sentido na minha vida. Eu preciso de conhecer mais a palavra do Senhor e andar agora no caminho de Jesus. Jesus foi claro, ele disse, se vocês me amam, vocês precisam de guardar a minha palavra, os meus mandamentos. Eu preciso de guardar essa palavra e você também. E não está preocupado com o que nós passamos no tempo anterior, mas ele está preocupado agora, que Jesus está preocupado que eu e você venhamos reconhecer que somos pecadores e precisamos. Aí no mundo muitas pessoas dizem que todas as pessoas aqui são filhos de Deus, né? Não é. Aqui é muito claro, mas aqueles que o aceitaram, que reconheceram e aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ora, então não era, mas agora nós podemos sim bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Os que estão nesse mundo que ainda não aceitaram Jesus, desculpa a palavra, mas são criaturas. Criou Deus o homem conforme a sua imagem, então são criaturas de Deus. Mas para tornar-se filho agora é simples, basta você reconhecer e conhecer que só Jesus pode nos salvar. Não existe outra porta para entrar no céu. Jesus foi claro quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só ele pode nos levar a Deus. E ele aqui, ele diz claramente para aquelas pessoas quando disseram, mas o seu mestre está andando no meio de pecadores, ele come com pecadores. O que ele diz? Eu não vim chamar justo. Ou seja, será que eu e você podemos hoje olhar para as nossas vidas e reconhecer quanto Jesus nos ama? Como ele me ama? Ora, sendo eu um pecador, mesmo assim, o Senhor tem prazer de me chamar agora, mudar a minha história, fazer um registro de nascimento, dizendo agora, Zé Henrique, você é filho de Deus. E é isso que Ele quer fazer comigo, com você e com toda a nossa família. Ele não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Aqui quando Ele diz que Ele não quer sacrifício, mas misericórdia. É para Ele olhou, quando Ele olhou para o Zé Henrique aqui, um pecador, e teve misericórdia de mim. E Ele está olhando para toda essa humanidade hoje nessa terra e chamando, dizendo, venham. É o que Ele diz na palavra dele, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham aprender de mim que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. É tempo de salvação nessa terra. É tempo de salvação na sua vida, na sua família, na minha família. Jesus aqui, ele diz, claro, que ele não veio para condenar, mas para salvar. Mas aqui o texto diz que ele veio para os que era seu, mas eles não o receberam. A
Até hoje ainda tem muitas pessoas que têm uma resistência de não reconhecer que precisa de Jesus Cristo. Você já imaginou? Quem daria que seja um dedo, um pé, um braço, para amputar e ser salvo uma pessoa? Você já imaginou nisso? Ah não, mas eu vou dar isso, essas pessoas aí não merecem isso. Deus olhando para essa terra também, essa humanidade não merecia. Mas Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele enviou o próprio Filho dele. E Jesus veio agora para se entregar, para poder pagar uma dívida que eu e você não poderíamos jamais pagar. Não é com dinheiro, não é com ouro e prata, não. Nós fomos comprados com um sangue precioso, um sangue de Cristo. E aquele sangue ali não tem ouro nesse mundo. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que a riqueza do mundo inteiro. Isso é, eu e você temos muito mais valor do que a riqueza desse mundo inteiro para Deus. E foi isso que Jesus veio buscar. Resgatar o pecador, livrar ele, a alma dele do pecado, e tirar ele do inferno e colocar agora um nome aonde a palavra diz: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Lembra disso. O Senhor quer mudar a minha e a sua história. Ele quer nos salvar. Ele quer nos libertar. Então eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa. Eu sempre estou orando, intercedendo por todos aqueles que Deus me deu o contato, os quais eu envio centenas de palavras. E eu quero orar por você e pela sua família agora. Deus santo e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador. Papai, quando nós observamos na tua palavra aqui que o Senhor diz que não veio para chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. E é isso que o Senhor faz com toda a humanidade hoje. É o Senhor que perdoa os nossos pecados, é o Senhor que apaga toda a nossa transgressão, é o Senhor que escreve o nosso nome no livro da vida. Oh, papai, que coisa linda! O Senhor não olha para uma pessoa no pecado, mas olha para uma pessoa que se arrepende e volta verdadeiramente ao sentido da vida. Oh, Deus, como é maravilhoso ouvir isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Ou seja, a própria palavra do Senhor está nesse mundo. E Jesus veio agora para nascer e ser agora um cordeiro para pagar os meus e os seus pecados. Vamos reconhecer isso, meus amados. Reconheça que nós precisamos dele, e sem ele nós não somos nada nessa terra. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua salvação. Você já imaginou o que adianta as pessoas ter tanta riqueza de bens materiais nessa terra? Mas chegar um dia, quando ele partir aqui, tudo isso vai ficar. E para onde ele vai depois da morte? Você conhece esse caminho? Eu conheço hoje. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você também pode reconhecer e conhecer esse caminho, aceitando Ele agora como o único soberano da sua vida. É o único soberano que pode e tem poder para salvar. A palavra diz que não há outro nome além desse que pode salvar e resgatar as almas nesse mundo. Que Deus te abençoe, você e a sua família, a sua casa. Que Deus traga sempre a certeza dessa palavra na sua vida. Entenda isso. Quando Jesus aqui, ele diz que as pessoas que estão boas aí, não precisam ir no médico não, mas os que estão doentes precisam. Então ele também diz que ele não veio chamar justos, mas pecadores. Essa é a maravilha de Deus para mim e para você. Reconhecer e conhecer que existe um Deus poderoso que está preocupado comigo e com você. Ele quer te dar o melhor nessa terra. Tanto é que a palavra diz que se nós quiser e ouvi-lo, nós vamos comer o melhor dessa terra e ter a eternidade com Cristo Jesus. Então, não é pela minha obra, não é pelas suas obras, pelo nosso esforço, que nós vamos conseguir a nossa salvação, mas é através de Jesus Cristo.
A Bíblia diz que Ele, quando nós o aceitamos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, a palavra de Deus diz que Ele apagou toda a nossa dívida, todo o pecado que o Zé Henrique aqui tinha, agora foi cravado lá na cruz do Calvário e foi colocado publicamente a todos, principado e potestade. E ali Jesus agora olha todas as vezes que eu começo a fraquejar, que o inimigo tenta me acusar, ele diz: eu paguei o preço pela vida dele. Então ele é o meu advogado e é o seu advogado. Se você quiser reconhecer e conhecer que só ele pode mudar a nossa história. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, você e sua família, sua casa. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja contigo sempre. Em nome de Jesus.